Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, irmãos, eu vou ler no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Lembrando que Mateus, o nome Mateus significa oferta de Deus e o 23 significa o número 23 significa o número 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o 20 significa as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso que é Mateus 23, versículo 13. O 13 significa Jesus e os 12 apóstolos falando para você. Ou seja, Jesus e a doutrina dos 12 apóstolos. Aqui fala a condenação da religião fingida. Está escrito assim, Mateus 23, versículo 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino do céu, nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tender feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, Jesus está falando que estes homens que pregam essas doutrinas, que contraria a Bíblia, que contraria Deus, eles se tornam 2 vezes mais filho do inferno, e aquele que os segue se torna 2 vezes mais filho do inferno também. Então, o resumo da história, esses escribas que Deus está falando aqui, que usam o nome de Deus, mas que não ensina direito, ele está trabalhando para Satanás. Que se você obedecer a ele, você se torna 2 vezes mais filho do inferno. É isso que Jesus está falando. Aí depois diz assim, ó, versículo 16. 16 significa que é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. O 16 falando, que é o próprio Jesus falando, ó. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis a qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha, você pode ver que esses homens aqui são tudo materialistas, pensando em dinheiro, ouro, entendeu? Então, na verdade, eles trabalham para Satanás, eles adoram Mamon. Mamon é o deus do dinheiro na Bíblia. E também diz assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do templo que santifica o ouro? Insensato e cego, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas o que jurar pela oferta, este que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, irmãos, a maioria desses religiosos são todos falsos. Quando se fala do mandamento de Deus, é necessário se seguir à risca. Ou seja, se esforçar para seguir à risca, para que tenha salvação. Daí Deus verá o seu esforço para seguir fielmente. Aí se você errar por fraqueza, aí entra a misericórdia, você pede perdão, Deus perdoa. Mas não voluntariamente. Tem a obrigação do homem é lutar para permanecer nos mandamentos. E Jesus, ele é os 10 mandamentos. Amém? Orai e vigiai para permanecer nos mandamentos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.